Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um webinar especial sobre as matérias-primas. Hoje o ativo escolhido é o gás natural. O meu nome é Vítor Madeira, sou aqui então analista na XTB e sou eu hoje que vos vou acompanhar. Muito bem, espero que esteja tudo ok por esse lado. Só dar nota que este webinar é gravado portanto, as perguntas não serão então respondidas. No entanto, ficam sempre à vontade para me mandar um e-mail, qualquer dúvida que tenham, já sabem. Muito bem, vamos lá então falar aqui sobre o gás natural, o que é que está acontecendo neste mercado, vamos olhar então em termos fundamentais, em termos técnicos e em termos de preço e como é que isto pode impactar então nos preços do ativo e assim conseguimos gerar então rentabilidade nos mercados. Só dar nota também que esta apresentação é fruto de formação, portanto, não se trata de qualquer recomendação de investimento, tudo o que estivemos a falar aqui, então estamos a olhar para os factos do que está a acontecer no mercado, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer e, como tal, não serve para qualquer recomendação de investimento. Muito bem, vamos então começar aqui por a recuperação no gás natural. O que é que está a acontecer? Depois temos visto então esta queda forte nos últimos dias, muito fruto do rollover, mas a verdade é que temos então aqui uma baixa nos preços e nesta altura temos visto vários clientes a questionar, então o que é que vai acontecer ao gás? Ele vai recuperar? Ele vai cair? E então cá estamos nós para responder em termos fundamentais, depois ninguém sabe o que é que vai acontecer, não é? Vamos lá. Fatores importantes. Então, no início de janeiro, os preços do gás atingiram o valor mais elevado dos últimos 10 anos. Há que dar essa nota, não é? Portanto, nós estávamos a ver um mercado com uma tendência altista e a fazer máximos então superiores e mínimos também superiores. Depois, isto claro no curto prazo, depois então a subida dos preços foi motivada pelas baixas temperaturas agora de janeiro e dezembro. Tivemos então temperaturas mais baixas do que era esperado, o que fez com que houvesse quedas acentuadas nas existências, portanto os estoques de gás caíram e como tal impulsionou o preço. E também, para além disso, houve uma extração mais fraca do gás devido também às baixas temperaturas. Depois, em meados de janeiro e fevereiro, o aumento das temperaturas então levou aqui a uma diminuição da procura. Agora, o que é isso? Agora já estamos a assistir então a aumentos de temperatura e isso tem conduzido então aqui a umas quedas recentes no gás natural. Depois também temos que olhar para o plano de Donald Trump, a questão do drill, baby drill, também a questionar e a deixar aqui os investidores mais cautelosos, porque de facto se a extração de gás começa a aumentar de forma exponencial, então isso também vai pressionar os preços, não é? Portanto, temos que ter essa noção, mas ao mesmo tempo Donald Trump também quer compensar isso com a exportação de GNL. E já vamos ver também mais à frente como é que estão as exportações de GNL, para verem o que é que isso quer dizer. Depois, o Trump também revogou aqui a estipulação de Biden para proibir números terminais de exportação. Ou seja, vejam também que já vamos olhar para as plataformas de perfuração e também já vamos olhar para a parte dos portos de exportação. Então, põe-se a questão de se a Europa vai passar a comprar o gás aos Estados Unidos e como é que é a questão da Ásia. Já vamos olhar também para isso. Principalmente a China, o Japão e a Coreia. Então, vamos olhar para o nosso fundamental mercado de gás a nível mundial. Vejam então aqui em relação aos preços. Primeira coisa, vejam o que é que nós conseguimos ver neste gráfico. Esta linha aqui verde, claro, é o preço então que nós temos na Europa, não é? O TTF, o holandês. E vejam que os preços estão todos a ficar iguais, não é? Ou seja, a Europa está a encaminhar-se para os 15, a China está a se encaminhar para os 15 e o resto da Ásia, neste caso mais em específico o Japão e a Coreia do Sul, também a encaminhar-se aqui para os 15, enquanto que nos Estados Unidos o gás natural está nos 3, que já não está atualizado, nesta altura nos 3,5. Depois, vejam também o quê? Esta curva aqui azul da China tem vindo a cair muito.
Lembram-se quando falámos nos anteriores webinars que a China pagava um preço mais caro, não é, do que a Europa? Nesta altura é curioso porque a Europa cada vez está a pagar o gás mais caro, enquanto que a China cada vez está a pagar o gás mais barato. Portanto, há aqui esta divergência. E claro, isto é fácil de perceber. O que é que está a disputar isto? É porque a Rússia parou de vender para a Europa e está a vender para a China, não é? Tem a ver com isso. Não parou ainda na totalidade, mas está muito mais fraca. Depois, continuando, vejam então em relação aqui às médias. Aqui, nesta linha vermelha, conseguem ver então aqui a média dos estoques de gás dos últimos 5 anos, perdão, e agora vejam como é que o preço está nesta altura, em termos de existências, ou seja, em termos de estoques. Estamos aqui então abaixo da média dos 5 anos. Não estamos, mesmo assim, por exemplo, em 2022 isto estava muito mais abaixo e em 2024 estaria muito acima, não é? Em comparação com o ano anterior. Depois, já sabemos também que o gás natural é sazonal, não é? Portanto, nós sabemos que há picos de procura numas certas alturas do ano, principalmente no inverno e principalmente no verão, e depois o resto do ano a procura é mais fraca. Vejam, não é normal aqui. Vejam aqui como é que é esta sazonalidade, e desta vez então passamos aqui estes últimos máximos anteriores. Em termos de stocks, não é? Neste caso estamos a falar dos stocks, mas mesmo em termos de consumo, ou seja, no caso do consumo seria um gráfico um bocadinho inverso, não é? Ou seja, se o stock sobe é porque o consumo foi inferior. Portanto, em termos de stocks, a Europa está tranquila. Vejam então também aqui em relação então aos preços, claro que há aqui uma correlação entre os preços dos Estados Unidos com os preços da Europa, embora não é a mesma coisa, claro, em termos percentuais. Aqui está nos 14,6, enquanto na América está nos 3,5, né? É muito diferente. Depois, em relação então às exportações de GNL, vejam aqui o que aconteceu em 2024. Em 2024, os Estados Unidos exportou menos então GNL para a Europa do que tinha acontecido em 2023 e em 2022. Já em 2021, 2020 foi quando então começou as exportações fortes. Porquê? Lá está, porque houve também um consumo inferior do que era esperado, então já havia existências a mais, então fez com que não houvesse esse consumo, e depois também a Europa também usou outras fontes, como a Rússia, como o Qatar, entre outros. Portanto, fiquei só também com essa nota. Trump está a apostar no GNL, haverá menos gás nos Estados Unidos? Esta é a questão que se prende, não é? O facto, então, de Trump ver isto como uma grande oportunidade, vocês vejam, não é? Então o gás está num lado a 3,7 e no outro está a 15, portanto é muito compensatório vender o gás para outras zonas. Agora, a questão é, se o Donald Trump, com isto, então, secar, entre aspas, não é? Ou seja, se o GNL é exportado mais forte, isso pode provocar aumentos de preço no gás a nível nacional, não é? Portanto, aí o NatGás subir. Portanto, vejam essa nota. Depois, neste gráfico, o que é que conseguimos ver aqui? Muito curioso, não é? Porque as plataformas de perfuração estão nas 99 nesta altura, estiveram nos 110 ainda em 2011, por exemplo, mas a produção de gás cada vez é maior, não é? Portanto, há aqui uma produtividade maior porque temos as mesmas plataformas ou menos e conseguimos produzir muito mais. Muito interessante, não é? Isto foi também graças à revolução, não é? Da extração de gás a partir do xisto. Que isso mudou tudo. Depois, em relação aqui à sazonalidade, vejam que nesta altura estamos nesta linha cor-de-rosa. Portanto, estamos mais ou menos com os máximos os últimos 5 anos, em termos de stocks nos Estados Unidos. Portanto, estamos carregados de stocks. Embora ainda faltam 10 semanas, mais ou menos, até acabar esta época mais forte do consumo de gás, não é? Portanto, já é normal que os estoques vão cair nestas próximas 10 semanas e depois, então, é que eles tendem a aumentar. Portanto, vejam aqui como é que as coisas estão nesta altura. Na época passada terminamos com 2.300.
Depois, olhando então aqui os inventários em relação ao preço, fazer aqui a comparação, e nesta altura o que é que conseguimos ver aqui? O preço a subir e então os estoques a caírem, não é? Da média. Portanto, este gráfico está inverso, portanto, à medida que esta linha vermelha vai subindo é o preço do gás natural e aqui os estoques, à medida que eles vão descendo, ou seja, aqui a subida refere-se a, porque ele está invertido, a quedas nos estoques e vejam então a ir para as médias. Perdão. Depois aqui neste gráfico é em relação a um ano. Portanto, e em relação ao ano o estoque aqui já está abaixo, portanto aumentou agora, é o que nós estamos a dizer, não é? Portanto, na última semana temos aqui um aumento substancial nos estoques de gás natural, o que provocou aqui algumas quedas. Depois, em relação aqui a Bloomberg, dá aqui alguns catalisadores que possam ter impacto no preço do gás natural, e vejam que, então, o facto de haver uma maior procura para gerar eletricidade, procura industrial, os estoques, ou seja, maior capacidade para conseguirmos armazenar, não é os estoques, não é? É a capacidade. E mesmo o sentimento e a tendência são os mais positivos. Depois temos aqui alguns neutros, como neste momento a parte do clima não está a ter assim tanto impacto, e também as exportações para o México e a produção total. Depois aqui negativos as importações do Canadá e a quantidade de GNL que sai. Portanto, isso era o que eu vos dizia, não? O GNL está a ser um dos principais fatores para fazer cair o preço. Portanto, temos que estar atentos a isso. Vem o fim do inverno, podemos agora contar com novas reduções de preços? Então, o que é que aconteceu? As temperaturas nas últimas semanas então aumentaram, é isso que estávamos a falar. Vejam aqui, não é? Esta área superior e aqui o outlook, mesmo para os próximos 14 dias, continuava então ainda aqui um pouco alto, e vejam agora sim a parte para os próximos 3 meses, vejam então que espera-se que as temperaturas estejam na maior parte dos estados e os estados mais ricos acima então do valor esperado em termos de temperatura. Isto, claro, vai ter impacto, não é, no preço do gás natural, mas veremos o que é que vai acontecer. Mas já sabem o quê? O mercado antecipa e, como tal, já se está a preparar para essa situação. Depois, o consumo de gás. Vejam então aqui, não é? É o que eu vos dizia, passamos o consumo médio. Aqui esta linha verde, vejam que passou aqui as bandas, não é, dos máximos e mínimos dos últimos 5 anos, e o que assustou aí os mercados, e vimos então o disparo no gás natural. Depois, então, vejam aqui na parte da eletricidade, também a ter esse disparo. A eletricidade então podia ser aqui também um catalisador. E depois aqui então a produção, também houve aqui uma queda ainda na produção. Portanto, vejam que houve mais consumo na parte de eletricidade, houve mais consumo no total e ainda houve menos produção, o que provocou então aqui essa variação. Depois, em relação então aqui à procura e oferta, aqui o balance, não é? Ou seja, aqui o balanço, aqui agora já estamos equilibrados, houve aquele então desequilíbrio e claro também houve aqui mais exportações também por parte dos Estados Unidos, e vejam aqui então as exportações de GNL, aqui as exportações pararam, não é? Ou pararam numa grande parte, não é? Ou seja, caiu para metade este bocadinho, porque houve aquele pico então de aumento de consumo de eletricidade e de procura, e como tal, claro, cortaram aqui também a exportação de GNL. Depois, sazonalidade e a curva forward. O que é que o passado e o futuro dizem sobre os preços do gás? Vejam então aqui em relação às médias de 5 anos e de 1 ano, o que é que nós conseguimos ver? Os preços do gás natural nesta altura estão aqui então na zona de média móvel de 5 anos. E o que é que nós conseguimos notar? Nós conseguimos notar que normalmente quando o preço quebra a média móvel de 5 anos, ele pode entrar numa tendência altista muito forte. Portanto, é isso que nós temos de estar atentos nas próximas semanas. Nas próximas mais ou menos 2, 3 semanas, se o preço se aguentar na zona entre os 3,5 e os 3,7 nas próximas 2 semanas,
poderá então haver aqui uma run altista e, por exemplo, o preço chegar aqui à zona dos 4,5, por aí. Se o preço volta então para baixo, não se conseguir aqui aguentar então na média móvel, então rapidamente pode vir aqui à média móvel de 1 ano e cair então para a zona dos 2,7. Portanto, é isso que nós temos de ter em atenção para estas próximas pelo menos 2 semanas, vão estando atentos a isso. Depois, aqui em relação a longo prazo, ou seja, já comparando com as médias de 10 anos, mesmo assim o preço pode estar acima, atenção a isso, embora aqui este preço já não está atualizado e o preço já caiu aqui para a zona dos 3,5, portanto já está aqui na linha da média móvel de longo prazo. É isso. Depois, em relação então ao posicionamento, só dar aqui também nota que a curva de futuros nesta altura está em contango, portanto significa que os futuros estão acima do preço spot. Posicionamento estará acima mais do seu valor fundamental. Então, o que é que nós conseguimos ver aqui? Se olharmos então para as médias de longo prazo em relação à cotação, vemos que estão dentro das médias, não é? Aliás, o gás natural até é o ativo que está mais dentro da média. É impressionante, não é? Já o caso, por exemplo, do café, do cacau, que nós temos falado imenso, não é? Estão muito acima, o mesmo ouro, aqueles que tiveram a subir muito. Já o gás natural está praticamente em linha. Depois aqui também em relação aos desvios, também conseguimos ver aqui o gás natural mais ou menos a meio da tabela, portanto tudo em linha, não há aqui grandes divergências, nem grandes preocupações, mas é só para terem noção, mais uma razão para olharmos para aquelas médias que eu vos dizia e, claro, estarmos atentos às temperaturas e à produção e ver também o que é que o Trump pode dizer em relação ao GNL. Portanto, isso será o mais importante. Depois, vejam aqui também o posicionamento dos especuladores, não é? O que é que os especuladores estão a fazer? Estamos a ver aqui algumas entradas então longas, estamos a ver aqui também bastantes quedas nos shorts, não é? Os shorts a arrebentarem as posições e agora então nos últimos tempos a inverter aqui o posicionamento e a chegar então aqui à média móvel de longo prazo, portanto poderia provocar aqui um disparo rápido no preço, mas nós já vimos que o preço já caiu um bocadinho até aos 2,5. Portanto, é isso que temos que retirar. Depois, lá está o posicionamento líquido, ainda é bastante alto, não é? Em relação aqui ao preço. Conclusões. O preço do gás, então, começou a inverter no final de janeiro, como sabemos, o que está, então, relacionado às temperaturas mais baixas. Já sabemos que no final de fevereiro, às vezes, acontece o segundo inverno, é preciso ter essa noção. Depois, as baixas temperaturas da última semana tinham feito disparar o mercado, entretanto vimos as temperaturas subir e voltou a cair. A situação então agora dos estoques está parecido com 2021, vamos ver o que é que isto vai dar, mas se as temperaturas continuarem como é previsível, então teremos estoques a mais e poderia fazer uma pressão descendente no preço e cair então para a zona dos 2,7. Nesta altura, a curto prazo, podemos ter uma reação para os dois lados, não é certo, mas o mais provável ainda temos aqui alguma queda de curto prazo. Depois, também então percebemos o que é que o Trump pode dizer em relação à produção então, de GNL, como eu tinha acabado de dizer, olhar então para a parte dos estoques e da exportação e ver então também se a produção de eletricidade aumenta a partir de gás. Os especuladores também podiam dar ali nota, então, que estava sobrevalorizado o mercado, foi aquilo que vimos e tivemos a queda, portanto, nesta altura o preço parece estar em linha com os valores fundamentais, mais ou menos, não estava nada divergente, e também dar a nota que o desenvolvimento de infraestruturas de Artificial Intelligence também podiam aumentar aqui o consumo de energia. Portanto, apesar do contango, é o que eu dizia, portanto, o preço futuro está acima do preço à vista, é o que isso significa, ainda podemos ter os preços a subir, não é de descartar essa possibilidade. Muito bem, vamos olhar agora aqui para o gráfico, para percebermos então o que estávamos a falar. Nesta altura, então, o gás natural está aqui então na zona dos 3,217 e as quedas que estávamos a falar foi esta queda então na hora dos 30% no espaço de 18 dias. Tivemos aqui um rollover muito agressivo que mandou o mercado 11% abaixo.
A média móvel de 200 está nesta altura aqui na zona dos 2,70, 2,75. Portanto, neste momento, em termos fundamentais, não parece justificação para que o preço do gás natural caísse abaixo aqui desta zona. Claro que não sabemos o que é que vai acontecer, como é óbvio, tudo pode acontecer. E depois, então, poderíamos ter um mercado em relação, então, aos valores fundamentais, até podemos ter aqui uma queda momentânea e depois, então, valorizações até esta zona e que o mercado se mantivesse, por exemplo, por aqui até ao final de fevereiro, início de março. Depois, início de março, então, aí sim, ele vai decidir a direção e poderá, então, ir para qualquer um dos lados em função dos valores fundamentais, principalmente do que acabamos de referir. Portanto, essa será aqui a análise de base. Também devem vigiar aqui este suporte de muito curto prazo nesta zona, ou seja, aqui a zona dos 2,98 a 3 dólares, e depois deverão então também vigiar aqui esta zona dos 3,9 a 4 dólares. Portanto, essas serão as zonas a vigiar principais. Muito bem, espero que tenham gostado, espero que vos tenha sido útil e desejo a todos ótimos negócios, tudo de bom, muito obrigado.